Viajar é mergulhar em mundos diferentes, descobrir rostos, histórias e ritmos de vida que nos surpreendem. E Baku, a fascinante capital do Azerbaijão, é um desses destinos que ninguém imagina, mas que nos deixa sem palavras. Uma cidade que parece distante no mapa, mas que encanta pela forma como o antigo e o moderno convivem lado a lado. Hoje, vamos caminhar pelas ruas elegantes de Baku, explorar costumes curiosos e descobrir fatos impressionantes sobre um povo cheio de calor humano. O gesto afetuoso entre mulheres azeris. Imagine, só você está passeando por uma avenida movimentada de Baku e se depara com duas mulheres andando de mãos dadas. Talvez pense num primeiro instante que se trata de um casal. Mas curiosamente esse gesto não tem nada a ver com romance. Na verdade, é um símbolo poderoso de amizade e companheirismo entre as mulheres no Azerbaijão. É comum ver amigas caminhando juntas de braços dados, conversando, fazendo compras ou simplesmente aproveitando o momento. Não importa se são adolescentes ou senhoras de idade. Esse costume é algo natural e muito presente no cotidiano. Ele revela um lado sensível e afetuoso das relações sociais no país, onde os laços de amizade são demonstrados com simplicidade e carinho à flor da pele. Um pequeno gesto que diz muito sobre a cultura local marcada por laços fortes e um senso de comunidade muito vivo. Baku, a capital mais baixa do mundo. Você sabia que Baku é a capital nacional situada na menor altitude do planeta? Pois é. Localizada a cerca de 25 metros abaixo do nível do mar, essa cidade não só é a maior do Azerbaijão, como também seu coração político, econômico e cultural. Com mais de 2.500.000 habitantes, Baku impressiona por sua geografia singular. À beira do Mar Cáspio, ela nos recebe com um contraste marcante. Arranha-céus futuristas dividem espaço com vielas antigas, onde o tempo parece ter parado. É como se o passado e o presente caminhassem lado a lado pelas calçadas da cidade. Ao chegar, o que mais chama a atenção é a atmosfera vibrante, cheia de movimento, mas nunca caótica. A brisa vinda do mar, os cafés charmosos e a arquitetura que mistura estilos contam histórias de um lugar onde tradição e modernidade se entrelaçam sem esforço. Baku é o tipo de lugar que nos faz pensar como pode algo tão pouco falado ser tão encantador. Essa é apenas a primeira página de uma viagem que promete muitas surpresas. Porque Baku não é só um ponto no mapa, é uma experiência que fica na memória. A limpeza das ruas e o respeito pelo meio ambiente. Ao caminhar pelas ruas de Baku, é impossível não se impressionar com a limpeza impecável da cidade. Tudo parece estar no lugar certo, calçadas brilhando, jardins bem cuidados e quase nenhum lixo à vista. Mas isso não acontece apenas por causa dos serviços públicos eficientes. A verdade é que os próprios moradores são extremamente disciplinados. Imagine só, jogar uma bituca de cigarro no chão aqui é considerado um gesto de profundo desrespeito. Os habitantes preferem guardar o lixo no bolso ou na bolsa até encontrarem uma lixeira adequada. Esse comportamento reflete um valor enraizado na cultura local, o de respeitar a cidade como se fosse a própria casa. Essa consciência ambiental não é algo forçado. É natural. Faz parte do dia a dia e contribui para que cada passeio por Baku seja não apenas agradável, mas também inspirador. Uma verdadeira aula de cidadania a céu aberto. Sabores que encantam. Se explorar. Baku. Abre o apetite. Saiba que você está no lugar certo. A gastronomia do Azerbaijão é um verdadeiro deleite, especialmente para os amantes de massas finas e recheios aromáticos. Um prato que você não pode deixar de provar é o famoso kutab. Trata-se de uma espécie de panqueca recheada que pode levar frango, batata ou queijo a versões para todos os gostos. Servido com chá quente ou com ayran, uma bebida à base de iogurte muito popular no Cáucaso, o kutab conquista pelo equilíbrio de sabores e o uso generoso de ervas frescas e especiarias locais. E o melhor, é acessível. Uma porção custa em torno de 8 manats, mas o valor real está na experiência. Ao provar esse prato, você sente na pele a hospitalidade do povo azeri.
É comida que aquece o corpo e o coração. A tradição do café da manhã. No Azerbaijão, o café da manhã não é apenas a primeira refeição do dia. É um momento de prazer feito sem pressa. À mesa encontra-se uma verdadeira celebração da diversidade de sabores. Queijos variados, azeitonas, ovos, pães frescos, manteiga, mel e geleias artesanais. O chá é presença obrigatória. Servido em pequenos copos de vidro e preparado com delicadeza, ele tem um sabor mais suave que o chá turco. Em alguns lugares é possível encerrar a refeição com um café turco e um doce tradicional chamado lokum, deixando tudo ainda mais especial. Um café da manhã completo para 2 pessoas custa cerca de 30 manats, dependendo do restaurante. Mas mais do que o preço, o que encanta é a atmosfera tranquila, acolhedora, cheia de aromas e sabores que contam histórias. É o jeito mais autêntico de começar um novo dia em Baku, com energia, leveza e um toque de doçura. Rua Nizami. O coração pulsante de Baku. Imagine só caminhar por uma rua onde o passado encontra o presente a cada passo. Assim é a Rua Nizami, uma das avenidas mais icônicas e movimentadas de Baku. Repleta de lojas de grife, cafés charmosos, casas de câmbio e restaurantes convidativos, ela se transforma num verdadeiro ponto de encontro, tanto para moradores quanto para turistas. Seu calçamento em pedra e a arquitetura ao redor revelam uma mistura impressionante de influências europeias e asiáticas, um reflexo vívido das conexões históricas de Baku com a Rússia e a Pérsia. Ao passear por ali, é impossível não sentir a vibração da cidade, pessoas conversando animadamente, vitrines iluminadas, aromas de comida tradicional no ar. Tudo convida à exploração. E não se trata apenas da rua principal. Os becos e vielas que dela se ramificam parecem formar um labirinto encantador repleto de surpresas. Passar um dia inteiro por lá é mergulhar na essência urbana de Baku, num encontro fascinante entre cultura, modernidade e tradição. Um povo caloroso em uma capital vibrante. Você sabia que a hospitalidade é uma marca registrada do Azerbaijão? Durante nossa estadia de 3 dias, sentimos essa generosidade em todos os cantos. Em Baku, a capital, os sorrisos sinceros vêm sem pedir nada em troca. E ajuda também. Seja indicando um caminho, recomendando um prato típico, ou apenas trocando algumas palavras no mercado, os moradores locais demonstram um orgulho genuíno de suas raízes e, ao mesmo tempo, uma abertura natural para o mundo moderno. Essa mistura entre tradição e contemporaneidade cria um ambiente único. Baku é limpa, vibrante e cheia de energia. Os cafés estão sempre cheios, as ruas vivas, até tarde da noite, e cada encontro carrega uma história. Essa atmosfera acolhedora, somada ao dinamismo urbano e aos tesouros históricos espalhados pela cidade, faz com que a experiência seja memorável. É o tipo de lugar que te convida a ficar mais tempo, a conhecer mais, a voltar. Geografia e laços étnicos que cruzam fronteiras. O Azerbaijão está estrategicamente localizado no sul do Cáucaso, cercado por Armênia a oeste, Irã ao sul, Rússia e Geórgia ao norte e o Mar Cáspio a leste. O país abriga uma população de mais de 10 milhões de habitantes. Mas o que muitos não sabem é que do outro lado da fronteira sul, no território iraniano, vive uma comunidade de aproximadamente 30 milhões de azerbaijanos. Quase um quarto da população do Irã tem origem nesse mesmo povo. Essa curiosidade impressionante revela um elo profundo que ultrapassa fronteiras políticas. Os laços familiares e culturais entre as comunidades do Azerbaijão e do Irã mostram como a história moldou conexões duradouras na região. E mais reforça o papel histórico do Azerbaijão como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Essa posição geográfica privilegiada contribuiu, e ainda contribui, para a rica diversidade de culturas, rituais e formas de viver que tornam o país tão especial até os dias de hoje. Contexto histórico. A história do Azerbaijão é um verdadeiro mosaico de impérios, conquistas e recomeços. Tudo começa com o poderoso Império Safávida, que floresceu entre os séculos XV e XVI, governando vastos territórios que hoje pertencem ao Irã e ao próprio Azerbaijão. Com o tempo, o avanço russo sobre o Cáucaso redesenhou fronteiras
e provocou sérias tensões no século XIX. Em 1917, no rastro da Revolução Russa, o Azerbaijão declarou sua independência e surpreendeu o mundo ao se tornar a primeira república secular e democrática do mundo islâmico. Mas a liberdade durou pouco. Já em 1921, o país foi forçado a se integrar à União Soviética. Somente com o colapso do regime soviético, o Azerbaijão voltou a respirar como nação independente. Toda essa trajetória marcada por turbulências e resistência ajudou a forjar um povo orgulhoso, resiliente e profundamente ligado à sua identidade nacional. O conflito de Nagorno-Karabakh. Depois da independência, o Azerbaijão enfrentou um dos capítulos mais dolorosos da sua história recente, o conflito de Nagorno-Karabakh. Essa disputa territorial contra a Armênia se arrasta há décadas e já custou dezenas de milhares de vidas de ambos os lados. Nagorno-Karabakh, apesar de ser reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, tem maioria étnica armênia, o que alimentou tensões e levou a anos de combates violentos. O resultado: uma região devastada marcada pela dor e por cicatrizes profundas. Nos últimos anos, o Azerbaijão conseguiu recuperar grande parte do território após novos confrontos. Hoje, mesmo que o tema ainda seja sensível, o país investe em reconstrução e estabilidade. Entender Nagorno-Karabakh é fundamental para compreender o orgulho nacional, a complexa política da região e o sentimento de defesa do território que une os azerbaijanos à liderança política. Com o fim da era soviética, o primeiro presidente do Azerbaijão independente foi Abulfaz Elchibey, um líder nacionalista que despertava esperança no povo. Porém, sua gestão durou pouco. Após apenas um ano, ele foi deposto e o poder passou para Heydar Aliyev, um ex-comandante da KGB, que conseguiu estabilizar o país e governou até sua morte. Desde então, quem está no comando é seu filho Ilham Aliyev. Há 22 anos no poder, ele deu continuidade às políticas do pai. Investiu em infraestrutura moderna e fortaleceu a economia. Sua esposa, Mehriban Aliyeva, ocupa o cargo de vice-presidente e é considerada uma das figuras mais influentes da política atual. Essa dinastia política moldou o Azerbaijão contemporâneo, trazendo estabilidade, mas também gerando debates sobre a concentração de poder e a natureza do regime. Ainda assim, para muitos eles representam uma fase de crescimento e visibilidade internacional. República Autônoma de Nakhchivan. Nakhchivan é uma república autônoma do Azerbaijão com cerca de 500 mil habitantes. Apesar de ter seu próprio governo, moeda e políticas locais, essa região faz parte integral do território azeri. Sua identidade cultural e étnica caminha em perfeita sintonia com o restante do país. Curiosamente, Nakhchivan é um enclave separado do Azerbaijão por terras da Armênia, formando uma região isolada do restante do território nacional. Mas sua história é de tirar o fôlego. Repleta de vestígios da Idade Média, como mausoléus antigos e mesquitas com influências persas, turcas e até soviéticas. Um verdadeiro tesouro para os amantes de história. Além disso, Nakhchivan ocupa uma posição geográfica estratégica, faz fronteira com o Irã e a Turquia, o que a torna peça-chave tanto em questões diplomáticas quanto na preservação do patrimônio cultural e no desenvolvimento econômico do Azerbaijão. Entrar no Azerbaijão pelo ar. Você sabia? Devido às tensões com a Armênia, as fronteiras terrestres do Azerbaijão continuam fechadas. Por isso, a forma mais simples e prática de entrar no país é voando. Mesmo os próprios cidadãos azeris, às vezes precisam pegar um voo até países vizinhos como o Irã ou Geórgia, apesar da proximidade geográfica por terra. O governo vê nisso uma maneira de fortalecer a companhia aérea nacional e, ao mesmo tempo, manter o controle de segurança. A maioria dos visitantes chega pelo moderno aeroporto internacional Heydar Aliyev em Baku, e a experiência costuma ser bastante positiva. Aviões novos, serviço cortês e uma vista impressionante do Mar Cáspio e do skyline da capital durante o pouso. Embora essas restrições possam parecer inconvenientes para comerciantes ou turistas,
Elas são encaradas como parte de uma política nacional necessária. Voar com a Azerbaijan Airlines. Voar com a Azerbaijan Airlines é, honestamente, uma agradável surpresa. A companhia aérea nacional se destaca entre as empresas da região, e não apenas pelo conforto, mas pela generosidade no serviço. Imagine só, até quem viaja na tarifa mais econômica recebe uma refeição completa com sobremesa incluída. Um reflexo direto da famosa hospitalidade Azeri. A equipe de bordo é sempre simpática e profissional, tornando o voo leve e acolhedor. Muita gente supõe que tanto mimo só possa vir com um preço alto. Mas, curiosamente, os bilhetes costumam ter preços semelhantes aos de companhias que nem sequer oferecem um copo d'água. Isso deixa uma excelente impressão logo de início, funcionando quase como um aperitivo do calor humano e da atenção que os visitantes encontrarão no país. Procedimentos de visto e entrada. Viajar para o aeroporto internacional. Heydar Aliyev costuma ser uma experiência tranquila para a maioria dos visitantes. Muitos cidadãos de diferentes países podem entrar no Azerbaijão sem visto, enquanto outros conseguem facilmente solicitar um e-visa diretamente nas máquinas disponíveis no próprio aeroporto por cerca de $20. O terminal moderno e elegante impressiona com sua arquitetura, que mistura detalhes tradicionais com toques futuristas. Uma combinação que já dá o tom de um país refinado e culturalmente vibrante. A sinalização é clara, acessível em diversos idiomas e os procedimentos de imigração funcionam com eficiência. Os agentes, na maioria das vezes, são simpáticos e prestativos. Essa chegada sem estresse contribui para criar uma primeira impressão acolhedora, deixando qualquer viajante pronto para mergulhar na energia contagiante da capital e descobrir tudo o que o Azerbaijão tem a oferecer. Onde se hospedar em Baku? Escolher onde ficar em Baku exige um olhar atento. É comum que as fotos online mostrem apenas interiores bem decorados e impecáveis, mas escondam aspectos menos agradáveis como o estado real do prédio. No nosso caso, o apartamento era muito bem cuidado por dentro, com cozinha equipada e um banheiro confortável. No entanto, o edifício por fora tinha os ares desgastados da era soviética, sem elevador, e com escadas que pareciam intermináveis. Tivemos que carregar as malas por 5 andares até chegar lá em cima. Apesar disso, a localização era excelente, logo atrás da animada rua Nizami, no coração da cidade. Esse tipo de contraste é algo relativamente comum em Baku. Por isso, vale a pena ler com atenção os comentários de outros viajantes e, sempre que possível, verificar fotos do exterior do imóvel antes de reservar. Ainda assim, sim, é possível encontrar ótimas opções de hospedagem com bom custo-benefício, conforto e acesso prático às principais atrações da cidade. O desenvolvimento do turismo. Apesar de possuir uma arquitetura deslumbrante, uma história rica e uma gastronomia de dar água na boca, o turismo no Azerbaijão ainda não alcançou o mesmo nível de destaque que o da vizinha Geórgia. Nos últimos anos, a Geórgia chegou a arrecadar cerca de 4,5 bilhões de dólares com o turismo, enquanto o Azerbaijão ficou em torno de 3,5 bilhões. Curiosamente, ambos os países compartilham paisagens culturais e estilos arquitetônicos bastante semelhantes. No entanto, o Azerbaijão tem se dedicado fortemente a melhorar sua infraestrutura turística e a imagem que projeta ao mundo. O governo vem investindo em aeroportos mais modernos, revitalização urbana e capacitação profissional no setor de turismo. Imagine só um país com natureza impressionante, culinária marcante e um povo acolhedor. O Azerbaijão tem tudo para se transformar em um destino de destaque na região do Cáucaso. Um lugar perfeito para quem busca experiências autênticas longe dos roteiros tradicionais. Aparência e perfil da população. Os homens azerbaijanos geralmente têm cerca de 170 centímetros de altura, com sobrancelhas marcantes, pele que varia entre bronzeada e oliva, barba rala e olhos castanhos intensos. Já as mulheres costumam medir entre 150 e 165 centímetros, com cabelos escuros e os mesmos olhos castanhos, que são quase uma marca nacional. Pessoas com pele muito clara ou olhos azuis são raras e, em geral, têm origem russa.
Quanto ao vestuário, os homens preferem camisetas de manga curta com calças jeans, enquanto as mulheres optam por jeans ou saias longas combinadas com casacos leves. Roupas mais ousadas são incomuns, já que a modéstia ainda é bastante valorizada em espaços públicos. Esse estilo simples e funcional que mescla a tradição com toques da moda moderna dá às ruas do Azerbaijão uma identidade visual única, ao mesmo tempo discreta e expressiva. É um reflexo direto da cultura local respeitosa, prática e cheia de autenticidade. Crença e secularismo. O Azerbaijão é, em sua maioria, um país muçulmano. No entanto, ao caminhar pelas ruas de Baku, o que mais chama a atenção é justamente a ausência de sinais religiosos evidentes. Quase não se vê mulheres usando véus, exceto algumas turistas vindas de países árabes. A capital, com mais de 2,5 milhões de habitantes, possui cerca de apenas 20 mesquitas. Um número surpreendente, não é? Essa realidade reflete uma sociedade moderna e inclusiva, onde a religião é vista como algo íntimo e não um pilar da vida pública. A maioria dos muçulmanos azeris seguem a vertente xiita, mas também há a presença da fé cristã ortodoxa herdada da influência russa. O mais impressionante é que a Constituição do país não declara nenhuma religião oficial. Aqui o foco está na convivência nos valores familiares e no orgulho da identidade cultural, não em rituais ou regras religiosas rígidas. Um equilíbrio curioso e, de certa forma, inspirador. A língua que se fala. O azeri, idioma oficial do Azerbaijão, é uma língua melódica e suave com uma sonoridade que encanta aos ouvidos. Devido aos laços históricos e culturais, o turco é amplamente compreendido e falado, o que torna a experiência mais fácil para visitantes da Turquia. E, curiosamente, o russo ainda resiste ao tempo, um legado da era soviética, sendo fluente tanto entre os mais velhos quanto entre muitos jovens. Caminhar por Baku é como ouvir uma sinfonia de idiomas. Azeri, turco e russo se misturam em conversas casuais nas esquinas, nos cafés, nos mercados. Essa diversidade linguística reflete a alma aberta e receptiva do povo azeri. Mais do que uma habilidade, esse multilinguismo é uma ponte viva entre culturas, que facilita a chegada de viajantes vindos de diferentes partes do mundo e revela o quanto esse país é entrelaçado com histórias além das suas fronteiras. Se você, assim como nós, ficou fascinado por Baku, conte pra gente nos comentários qual curiosidade mais te surpreendeu. Você se imagina explorando o Azerbaijão algum dia? Curiosamente, ainda há muito mais por descobrir. Então não esqueça de curtir e se inscrever para continuar essa jornada pelo mundo com a gente. Nos vemos no próximo episódio.